Tem gente que briga por causa de time. Eu não sei nem quem você é, mas tão somente pelo fato de vestir uma camisa da equipe que eu considero adversária, eu desejo a tua morte. O ser humano comete irracionalidades. Comete. Às vezes, entre família, parentes que brigaram por causa de política. E no trânsito, então? Trânsito é palco de tantas atrocidades. Foi agora essa semana, se bem que essas investigações talvez possam trazer outra parte de início da confusão toda que culminou naquela batida da caminhonete contra um poste na Avenida Dom Aguirre. Reportagem. Casos de intolerância no trânsito são mais comuns do que você imagina. Pode começar com uma falta de paciência para o outro passar ou até estacionar, gerando muitas vezes xingamento, gestos obscenos ou até agressões. Segundo dados do Detran, no estado de São Paulo, 16 pessoas morrem por dia no trânsito violento. Acho que o tempo todo a gente tem visto isso no trânsito, né? Então, principalmente pessoas que não estão respeitando as leis de trânsito, elas estão cortando os outros, não estão dando seta e coisas do gênero. E aí as pessoas acabam, o fato de fazer isso já seria uma intolerância e a reação que os outros têm também, né? Como eu fico também bastante pra rua, né? Saio pra rua direto fazer algumas coisas, acaba presenciando, né? Principalmente motoqueiro, carro que fecha motoqueiro, aí já começa a briga, é complicado. Viajo bastante, tem a empresa, tem o posto aqui, tem outras empresas em Boituva, Cerquilho, né? Então, seja aqui no trânsito de Sorocaba, da Castelo, eu vejo mais a parte de motos, né? Que eles não respeitam, passa em sinal, passa quebrando o retrovisor. É como funciona o nosso país, que não tem, né, uma lei que queira mesmo pegar mais forte, né? Um acidente fatal esta semana em Sorocaba e que gerou grande repercussão pode ser mais um para a estatística. Segundo o boletim de ocorrência, a morte de Rogério Albiero de Camargo, de 55 anos, teve a ver com um desentendimento no trânsito. Tudo começou a 4 quilômetros de distância do ponto onde ele morreu. O outro motorista envolvido declarou que foi fechado por Rogério, que dirigia uma caminhonete e estava acompanhado pelo pai. A partir daí, os veículos passaram a se perseguir, conforme registros de câmeras de segurança. Nesta imagem é possível ver os dois emparelhados, entrando numa alça de acesso à Avenida Dom Aguirre. Já na avenida, eles seguem em alta velocidade em meio ao trânsito pesado. Pouco depois, Rogério perderia o controle da caminhonete e a vida. Ele bateu num poste que acabou caindo sobre a cabine. Ele morreu no local e o pai, de 79 anos, sofreu apenas escoriações. Uma situação que poderia ser evitada. Para evitar ações violentas no trânsito, a solução é seguir aquilo que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro de forma voluntária, né, a todo momento. Então, alguém pediu passagem para ultrapassar o seu veículo, proporcione isso. Alguém precisa estacionar, precisa realizar uma parada na via pública em um local proibido, que seja pelo tempo estritamente necessário para o desembarque ou embarque de uma pessoa. Quando a gente respeita as normas de trânsito, proporciona um ambiente mais tranquilo para todos, evita o debate e a discussão. Outro episódio de intolerância no trânsito, também em Sorocaba, aconteceu no dia 15 de fevereiro e foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram um motorista de uma caminhonete tentando estacionar em uma vaga da farmácia. Na manobra, ele encosta o para-choque do veículo num carro de luxo que já estava estacionado ao lado. Momento em que o motorista desce já em direção ao condutor da caminhonete e o agride com um soco no rosto. Ele cai no chão. No ano passado, mais uma ocorrência grave aconteceu no quilômetro 110 da rodovia Castelo Branco, em Boituva. Essas imagens feitas de um celular mostram o condutor de uma SUV chegando, armado numa caminhonete. Ele faz disparos em direção ao pneu e um deles em direção ao passageiro. A bala atinge o para-brisa, mas por sorte, a caminhonete era blindada.
Depois de alguns dias, o atirador foi preso. Esse psicólogo fala sobre o comportamento agressivo das pessoas ao volante. Vida corrida, né? Muita gente na rua, a cidade crescendo, você nem sempre consegue sair cedo do trabalho, está sempre com a pressão de horários para tudo, e o trânsito não necessariamente está a nosso favor, né? Ele vai acontecendo e a gente que tem que se precaver a ele. Então esse é um fator de estresse muito poderoso, mas esses são fatores mais sociais. Mas no geral, agora a gente tem também questões individuais que favorecem ou não comportamentos mais intensos, violentos no trânsito. Quanto que a gente consegue deixar passar as coisas que acontecem com a gente, né? Tem muita gente que é o comigo não, que eu costumo brincar. Comigo não é, eu não aceito o que está acontecendo, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso. Eu não deixo passar. Então essa é uma maneira de pensar, uma maneira de ver que pode gerar muita violência em situações extremas, né? Pequeno poder, o poder de atazanar a vida de alguém. Eu percebo que pretende fazer uma ultrapassagem. Não sabemos quem está certo ou quem está errado, mas isso não muda o resultado do que aconteceu essa semana na cidade de Sorocaba. Quem está certo, quem está errado. Tem morte. Já tem uma pessoa debaixo, 7 palmos de fundura no chão. Morador de Porto Feliz. Quem que vinha primeiro? Quem que bateu em quem? Por que que um dos dois não tomou a decisão de chega, deu? Sabe, ele está querendo correr, passa, vai embora. O razoável, o equilíbrio, nós podemos e devemos praticar, porque é a única maneira de conviver com o mínimo de harmonia que eu e você merecemos.